Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Colocar a nossa vida e o nosso coração diante do teu altar, Pai. Pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor Deus. Que muitas vezes, Senhor Deus, nós erramos, pecamos, mas que nós queremos nos debruçar diante do teu altar, ter humildade e reconhecer, Senhor Amém, Deus, Jesus. que falhamos, Senhor Deus, e pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Que o Senhor venha abençoar a minha vida, a minha casa, a vida dos meus irmãos, Pai. Que venha ser um tempo, um momento especial na tua presença, Pai. Que nós estamos reunidos, Pai, num único propósito, Pai, de cultuar ao Senhor. Que o Senhor receba o nosso culto, Pai, que o Senhor receba essa palavra, um momento de oração, um momento de adoração, Pai. Porque nós cremos que em todas as coisas o Senhor tem propósito, Pai, e que o Senhor venha realizar os teus propósitos, Pai, na nossa vida, Amém, Pai, Jesus. na vida da tua igreja, do teu povo, Senhor Deus, para que nós possamos, Pai, ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, Pai. Te agradecemos, Pai, e abençoamos esse momento em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos abrir a Bíblia, quem tiver com a Bíblia, em Abacuque 3, versículo 17, para darmos início. É um tempo tão pequeno, passa tão rápido, quando vê a gente já está na contagem regressiva. Vou iniciar, Abacuque 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Glória a Deus, que palavra linda, motivadora. Deus nos ensina que em meio a tudo o que acontece ao nosso redor, a tudo que a gente tem visto, né? Deus nos dá essa garantia, né? Que pode acontecer tudo, mas que nós devemos sempre nos alegrar no Senhor, estar sempre firmes e alegres. Que vocês possam estar firmes também aí nas suas casas, com as suas famílias, se alegrando com o Senhor. Mesmo em tantas notícias que não sejam tão boas, nós nos alegramos no Senhor. Que essa alegria invada o seu coração essa noite, que essa alegria transforme o pranto de tantas famílias que têm chorado, né? Perdas, ela possa invadir os corações. Que Deus abençoe vocês, que nós tenhamos um culto abençoado em nome de Jesus. Deus, muito obrigada por essa noite. Eu consagro a Ti esse culto, eu consagro a Ti tudo que iremos falar, fazer essa noite. É para a Tua honra, Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria
ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio, Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Temos que exultar no Deus da nossa salvação. Amém. Meus queridos, como a Gláucia leu aqui no começo, e quando nós começamos a louvar, a adorar o nosso Deus, né? Nós vemos que essa passagem, ela é uma oração de Abacuque, né? Abacuque, o profeta Abacuque, né? Ele começa, ele vê a injustiça acontecendo, mesmo em meio à injustiça, ele adora o Senhor, ele faz uma oração a Deus, e a oração é essa mesmo. Por mais que isso esteja, que tudo isso esteja acontecendo, ele vai continuar louvando a Deus, né? Adorando ao Deus da sua salvação. E isso, irmãos, serve para a nossa vida também, né? Nós temos que louvar a Deus mesmo durante todo esse momento de dificuldade, amém, de adversidade. Nós temos que levantar a nossa voz em adoração ao nosso Deus, porque é muito fácil, irmãos, eu ainda vou falar sobre isso hoje, porque é muito fácil a gente reclamar, criticar, né? Saber que essa situação é uma situação difícil, sem saber como nós sairemos dela ainda, mas mesmo assim, nós vamos continuar louvando e adorando o Deus da nossa salvação. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. Fiquem com a palavra do Senhor até o final. Um beijo. Meus queridos, eu quero, como de costume, como de hábito, eu quero passar aqui, irmãos, o momento da... Tchau, Mark. Passar para vocês aqui os nossos avisos, né? Os nossos recados. É importante a gente estar colocando aqui para vocês, irmãos. E eu quero começar, irmãos, com a parte de dízimo e de oferta, né? A palavra do Senhor, ela nos deixa muito claro, irmãos, que nós devemos trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja sustento, mantimento nessa casa. Irmãos, e não é porque nós não estamos fisicamente na igreja que nós devemos deixar de cumprir aquilo que está escrito na palavra.
Vou dar um exemplo para vocês. Não é porque eu não estou fisicamente na igreja que eu posso vir a pecar. Não é porque eu não estou fisicamente na igreja porque eu posso fazer algo contra a palavra do Senhor. Não. E não é porque eu não estou fisicamente na igreja que eu vou deixar de cumprir ali aquilo que me é ordenado pela palavra, né? Esse texto está no imperativo. Trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, para que haja sustento, mantimento na casa do Senhor. Então, irmãos, nós devemos cumprir aquilo que diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer prova do Senhor. Então, irmãos, isso é um mandamento que nós devemos cumprir. Por isso que nós disponibilizamos até aí as coisas que a igreja não fazia, né? Antes, ou fazia muito pouco, né? Não em todas as suas contas, disponibilizou as contas para dar mobilidade aos irmãos, para que pudessem ter acesso a cumprir aquilo que nós estamos falando. Então, o que ele fez? Nós temos conta no Itaú, no Bradesco e no Santander. E você pode pegar o número de qualquer uma das contas e cumprir aí o que diz a palavra do Senhor, fazer, levar os teus dízimos e as tuas ofertas. Mantenha também a sua fidelidade à igreja. Isso é fidelidade quando nós falamos em dízimo e oferta, né? E a sua fidelidade também em estar acompanhando a sua igreja nas redes sociais, a palavra pastoral, os cultos, irmãos. Nós estamos aqui no culto toda quinta-feira e todo domingo. Então, quinta-feira às 20 horas e domingo às 19h30, nós estamos aqui com vocês. Então, fiquem firmes aqui conosco também. Nós, na terça-feira, irmãos, eu quero fazer uma live na terça-feira de célula, uma live para células, irmãos. Então, eu gostaria que nós iremos mobilizar as nossas células para que os membros das células participem dessa live, e a live é aberta, irmãos, para que todos venham também a participar. Nós teremos ali um momento de louvor, de palavra, e eu pretendo colocar algumas pessoas para estarem participando conosco também nesse momento da célula. Será terça-feira às 20 horas. Então, nós podemos, né, interagir durante também esse momento da célula. Amém, meus queridos? E no final nós faremos aqui um momento de intercessão, um momento de oração, né? Pelas pessoas, pelas famílias. Irmãos, tem muitas pessoas aqui nos pedindo oração, pedindo clamor, e nós, em nome de Jesus, vamos orar. Porque eu creio, irmãos, que Deus está fazendo algo maravilhoso, algo sobrenatural, e em nome de Jesus, Deus vai fazer um milagre nessas vidas aqui. Amém? Então, pegue sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16. Eu quero começar, irmãos, eu vou começar falando, capítulo 16, verso 26, irmãos. Capítulo 16, verso 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Vou ler novamente. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te adorar, te louvar e te bendizer. Aqui está a tua palavra, Pai, e nós pedimos, Pai, a direção do teu Espírito Santo nesse momento. Que o Senhor venha nos direcionar a mente e o coração, Pai, aquilo que nós iremos
falar, Pai, que esteja tudo de acordo com aquilo que está no teu coração. Abençoa, Deus, esse momento, as vidas, os lares, as casas, as famílias que estão aqui dispostas a ouvir a tua voz, Pai. Nós abençoamos esse momento, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui, essa história aqui, quero te levar para dentro dessa história aqui, e eu quero te dizer, irmãos, que se eu fosse dar um título, vou colocar esse título dessa mensagem no YouTube: o agir de Deus é de repente. É de repente, irmãos, que as coisas acontecem, é de repente que as coisas mudam, é de repente que nós estamos conduzindo a nossa vida para um lado, é de repente que nós temos nossos sonhos impedidos, é de repente que aquele plano que nós fizemos de viajar, um plano de passear com a família, né? O plano de iniciar um novo estudo, um plano talvez um pouco mais desafiador de um novo emprego. E todos os planos, irmãos, de repente Deus age com o seu de repente, né? Vem um de repente de Deus, e que de repente tudo aquilo que a gente estava planejando, de repente é anulado, né? E quando eu olho esse texto aqui, meus queridos, eu olhando a Paulo e Silas, né? Eles estavam caminhando, eles estavam indo ali à oração, né? Aonde eles iam. E nesse momento que eles estavam indo à oração, irmãos, tinha uma pessoa, né? Uma mulher com espírito um jovem com espírito de adivinhação, e ficou perturbando ele 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? E esse espírito de adivinhação, ele dizia que ele sabia que Paulo e Silas e os que estavam com Paulo eram servos do Deus do Altíssimo. Ou seja, ali, irmãos, até as trevas, quando você está na presença do Senhor, eles te conhecem, eles sabem quem você é. Eles sabem que você é um filho de Deus. O diabo sabe que você é um filho de Deus, que ninguém pode tocar na sua vida. E olhando aqui esse texto aqui, Paulo já ficou perturbado, irmãos, ele já não queria mais saber, e de repente ele toma uma providência, ele vai lá e expulsa aquele espírito de adivinhação. E o espírito de adivinhação sai daquele jovem, o jovem é liberto, mas só que haviam pessoas ali, irmãos, que ganhavam dinheiro, irmãos, com aquelas adivinhações em cima daquele jovem. E ficaram muito perturbados também de ter perdido, né, ali aquela fonte de renda ilícita, exploradora, né, em cima daquele jovem, né, e resolveram ali acusar Paulo e Silas de terem feito alguma coisa que não fosse de acordo com a lei deles, né. E sabendo eles, né, imaginando que Paulo e Silas fossem judeus, eles tomaram ali com o povo e os levaram ali a uma sentença, irmãos. Olha só, irmãos, muitas vezes quando nós estamos passando algum momento de apreensão, momento de dificuldade, momento de que nós estamos ali sendo pressionados, né? Não contente com a pressão que nós já estamos vivendo, parece que vem sempre um endemoniado lá a mais para fazer algo ainda pior. E aqui, irmãos, olhando todo esse texto aqui, eles ficaram extremamente perturbados com tudo aquilo que tinha acontecido, irmãos, e eles chamaram ali a multidão, né, e tomaram uma sentença, né. E aqui, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é a injustiça, irmãos, e a perseguição. Hoje, irmãos, uma das coisas que é mais perseguida, irmãos, nesse momento é a igreja. Vocês podem perceber, a igreja do Senhor, ela precisa estar atenta, irmãos. A igreja do Senhor, ela precisa estar com os olhos abertos e com os ouvidos atentos, irmãos, porque haverá, nesse tempo que nós estamos vivendo, ou até um pouco mais à frente, irmãos, alguma pressão em cima da igreja, algum tipo de perseguição em cima da igreja. E a igreja, ela precisa se levantar em oração. A igreja precisa se levantar em busca, a igreja precisa se levantar em intercessão, porque, irmãos, ninguém
Ninguém, irmãos, aqueles que são contra a igreja ficam felizes de a igreja estar levantada em oração. Hoje nós estamos com as portas fechadas, mas isso não quer dizer que você está parado, irmãos. Uma coisa é você estar com a porta do templo fechada, outra coisa é você estar na tua casa em oração. Por quê, irmãos? Porque você estando em casa em oração, você é a igreja em oração. Você é a igreja do Senhor em oração. Não é você estar na tua casa em oração. Não pense, irmãos, que quando você deixa de estar no templo, que a oração ela deixa de existir. Irmãos, a tua comunhão com Deus, ela precisa ser diária. A tua comunhão com Deus tem que ser a todo momento. A tua comunhão com Deus, ela tem que ser, irmãos, desde que você levanta até a hora que você venha deitar. E aí, quando a gente vê, irmãos, esse texto aqui, a gente vê que paira, irmãos, uma injustiça sobre tanto Paulo como também como Silas, irmãos. E essa injustiça, irmãos, nós acompanhamos ali no capítulo 22, quando a multidão se levanta unida contra eles, e também os magistrados rasgam as vestes e mandam açoitá-los, irmãos. Não havia um motivo para isso, irmãos, mas para que a injustiça muitas vezes ela venha sobre a nossa vida, irmãos, não há motivo. Você pode estar se sentindo injustiçado até por que estamos passando, mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que o sol ele nasce para todos, para o bom e também para os maus, irmãos. E se isso está acontecendo é porque Deus quer nos mostrar alguma coisa, irmãos. Deus quer nos levar a um nível, irmãos, superior a outros patamares, irmãos. Mas nós temos que crer, irmãos, que Deus ainda está no controle de todas as coisas, que Deus tem um braço forte, que Deus vai nos direcionar, que Deus vai nos dar uma palavra, irmãos. E você, igreja, você precisa ser uma voz, aquela voz que clama em meio ao deserto. Você precisa ser aquele que direciona, irmãos, aqueles que estão aflitos, irmãos, ao caminho do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você sabe exatamente aquilo que essas pessoas, elas precisam, aquilo que essas pessoas necessitam. Se Jesus é caminho, é verdade e vida, irmãos, elas precisam caminhar em direção a Cristo. Elas precisam ser direcionadas a essa verdade, irmãos. Elas precisam adquirir vida. Irmãos, esses dias a gente recebe mensagem de pessoas até querendo tirar a própria vida, irmãos. Pessoas desesperadas, apavoradas, irmãos. Sabe o que é isso? É pessoas que não tiveram um encontro com Cristo, não tiveram encontro com a vida de Cristo, irmãos. Estão vivendo a sua própria vida. E em meio à sua própria vida, em meio aos seus próprios esforços, irmãos, elas estão sofrendo. Estão sofrendo, passando por adversidade, por dificuldade, por sofrimentos, irmãos. Mas nós cremos que, irmãos, que há poder na oração, que há poder na oração, que há poder na adoração. Irmãos, aqueles homens foram pegos, irmãos, foram açoitados e foram encerrados na prisão. Eles foram levados à prisão, irmãos. E, irmãos, eles foram levados de uma forma que eles não podiam nem imaginar onde ficariam. O carcereiro leva eles lá para o fundo da prisão e ainda coloca corrente nos seus pés para que eles não pudessem fugir. E ele estava ali, irmãos, de vigia para tomar conta dia e noite de Paulo e Silas. Mas a palavra do Senhor, irmãos, a palavra do Senhor ela é maravilhosa, porque nós podemos ver que em meio, irmãos, a essa dificuldade, em meio a essa adversidade, irmãos, qualquer um de nós poderia estar reclamando. Muitas vezes nós estamos reclamando agora, será que isso não acaba? Será que isso não vai acabar nunca? Até reclamamos do nosso Deus, será que Deus não vai tomar uma providência? Nós parecemos, irmãos, o povo de Israel no deserto. Será que Deus não vai mandar um alimento, não vai mandar o maná? Será que está muito sol? Será que está muita... Irmãos, muitas vezes nós só estamos reclamando e não estamos acreditando das armas que estão na nossa mão. Uma das armas é a oração. A oração, a adoração, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Imagina, irmão, se o teu coração estiver quebrantado na presença do Senhor, se você estiver com o coração contrito, irmãos, na presença do Senhor, se o teu coração estiver chorando, irmãos, na presença do Senhor, se tudo isso estiver acontecendo, Deus vai tomar uma providência em seu favor.
Deus vai tomar uma providência em meu favor. Irmãos, Deus vai cuidar da nossa vida. Aonde você colocar a planta do seu pé, Deus tem te acompanhado, Deus tem cuidado de você. Se você está indo no supermercado, Deus tem cuidado de você. Se você tem que ir no hospital, Deus cuida de você. Se você está indo trabalhar, Deus cuida de você. Se você está na linha de frente, nos hospitais, na parte da limpeza, na parte da portaria, Deus está cuidando de você. Basta que você tenha ciência de que Deus é aquele que cuida dos seus. Irmãos, e olhando, irmãos, no verso 25, sobre a oração e a adoração, a palavra do Senhor diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Olha só, irmãos, a tua adoração, ela não é para ficar exatamente só onde você está. A tua adoração, ela é para ser ecoada na tua vizinhança. O teu estilo de vida que adora o Senhor, irmãos, ele tem que transpirar para os seus amigos. Os seus amigos têm que olhar para você e tem que ver algo diferente em você. Algo diferente no seu jeito de falar, no seu jeito de agir. Eu não estou falando do vocabulário crentez, não, irmãos. Eu estou falando que a palavra que sai da tua boca é uma palavra de vida, irmãos. É uma palavra de esperança, irmãos. Nós estamos no ano da esperança, irmãos, e esse ano não mudou. O ano da esperança é o mesmo, e nós vamos chegar no final de 2020 vivendo a esperança em Cristo. Se esse é um ano da esperança, irmãos, um ano que foi dado ao nosso ministério, à nossa direção, ao nosso pastor, irmãos, é porque nós íamos precisar ter esperança, irmãos. É algo profético. Você precisa acreditar nisso. Nós não estamos aqui para viver desesperança. Se o ano da esperança está aqui, irmãos, é porque é o ano da esperança que nós temos que viver. Vamos viver viva, irmãos, o ano da esperança. Leve esperança para a tua casa, leve esperança para a tua família, leve esperança para o teu vizinho, leve esperança para o teu parente. Tenha uma palavra de esperança. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam. Eles clamavam ao Senhor, eles cantavam hinos, irmãos, e quando eles cantam esses hinos, irmãos, eles cantam com as suas peles, irmãos, rasgadas, com feridas, irmãos, com cortes profundos, porque a palavra diz que eles tomaram muitos açoites, não foram poucos, foram muitos açoites. Então, irmãos, eu creio que no meio desses açoites, no meio de toda essa dificuldade que eles estavam passando, irmãos, muitas vezes a carne dói, a ferida abre, o sangue corre, irmãos, mas a adoração continua. Talvez tua carne está ferida, talvez você esteja machucado, talvez você tenha mais apanhado do que batido, como diz aí o pessoal dos ditados. Talvez, irmãos, as feridas ainda estejam abertas, as dores ainda estão no corpo, a carne realmente está machucada. Mas eu creio, irmãos, que se você louvar e se você adorar o Espírito Santo, que é aquele que cura, aquele que leva o bálsamo, aquele que sara e cura todas as feridas, eu creio que em nome de Jesus, Ele entrará na tua vida. Eu creio que em nome de Jesus, Ele fará algo maravilhoso na tua vida. E aí, irmãos, quando eu falei para você que o de repente de Deus, Ele vem. Muitas vezes nós estamos esperando o agir de Deus de uma forma, mas muitas vezes o agir de Deus vem de outra forma. Porque, irmãos, Deus não realiza muitas vezes aquilo que nós queremos, mas Ele realiza aquilo que é melhor para nós. Muitas vezes Deus quer curar o nosso coração. Muitas vezes Deus quer limpar alguma coisa no nosso coração. Deus quer moldar o nosso caráter. Deus quer nos levar a um novo nível de fé. Deus quer nos levar a um nível ainda que nós desconhecemos, irmãos, de adoração ao seu santo nome. E muitas vezes para chegar nesse nível, irmãos, é preciso que algumas feridas sejam abertas, para que depois elas venham ser curadas. E o de repente, irmãos, de Deus, Ele vem em meio a uma pandemia.
E de repente de Deus, ele vai vir no final de uma pandemia. O de repente de Deus, às vezes, ele vem no meio da pandemia. Mas o de repente de Deus, o agir de Deus, ele nunca vai deixar de existir. A gente precisa abrir os nossos olhos. Precisa perceber que Deus está no controle de todas as coisas. E o momento certo, ele vai agir. A palavra do Senhor diz aí no verso 26, que de repente sobreveio tão grande terremoto. Irmãos, terremoto é um mover da natureza que estremece a terra. É um mover da natureza, irmãos, que muitas coisas desmoronam. É um mover da natureza que estruturas, elas caem. É um mover da natureza, irmãos, muitas vezes devastador. E que no meio, irmãos, desse terremoto, é Deus agindo, quebrando estruturas, irmãos, quebrando os corações, quebrando nossos egos, quebrando e forjando nosso caráter, tentando nos fazer pessoas melhores, tentando nos transformar em meio ao caos, tentando nos mostrar, irmãos, que coisas que eram importantes hoje não são importantes. Em meio ao terremoto, irmãos, Deus quer nos mostrar que nós somos tão pequenos e Ele é tão grande, que em meio ao terremoto há soberania e controle de Deus, que em meio ao terremoto, irmãos, nós podemos sair dele mais do que vencedores. Aleluia. Talvez você possa chamar esse coronavírus de terremoto, algo que veio para aterrorizar, irmãos, a nossa humanidade. Um terremoto que atinge todas as nações, terremoto esse que atinge todos os países, terremoto esse, irmãos, que atinge pobres e ricos, terremoto esse que atinge todas as classes sociais. Irmãos, mas só que esse terremoto, o terremoto é aquele que ele dura um certo momento, abala todas as estruturas, irmãos, mas chega uma hora que ele termina. Irmãos, e é isso que nós temos que ter no nosso coração, que muitas vezes esse abalo, esse terremoto, é algo que vem para edificar a nossa fé. É um terremoto, irmãos, que vem para realmente abalar a nossa estrutura, mas para nos fazer crescer. A necessidade, irmãos, de perceber que o terremoto é algo de Deus, realmente para nos fazer crescer. E quando nós olhamos aqui esse terremoto, irmãos, que os alicerces do cárcere se moveram. Os alicerces, irmãos, são fundamentos. Quando nós vamos construir uma casa, nós preparamos o alicerce, algo que é, irmãos, primordial para que a casa venha a ter uma boa estrutura. E nós podemos perceber, irmãos, que quando a casa ela tem uma boa estrutura, até mesmo com um terremoto ela permanece de pé. Mas, irmãos, nesse caso aqui, os alicerces se moveram. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a força e a potência do terremoto era muito grande. E muitas vezes o alicerce ele não está fundamentado. Por isso, irmãos, que a cada dia nós temos que ter a convicção de ter o nosso alicerce, a nossa base fundamentada em Cristo Jesus. Nós precisamos estar fundamentados em Jesus. Muitas vezes eu não quero, irmãos, eu não quero ler hoje, eu não quero meditar na palavra hoje, eu não quero orar hoje, eu não quero buscar ao Senhor hoje. Irmãos, talvez não tenha amanhã, talvez não tenha semana que vem, talvez não tenha, irmãos, daqui a 3 anos, você não sabe. Viva o hoje, viva o presente. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele enquanto Ele está perto. Haverá um tempo que Ele não estará perto.
Não vamos perder tempo, irmãos. Nossos alicerces, muitas vezes o seu, o meu, está rachado, irmãos. O alicerce, irmãos, ele já foi embora. Estamos construindo, irmãos, muitas vezes a nossa casa, o nosso evangelho na areia. Não está fundamentado. Não está fundamentado, irmãos. E vem o sofrimento, e vem a angústia. E quando vem um momento de dificuldade, irmãos, vem um momento de sofrimento, vem um momento de pandemia, as pessoas sofrem, irmãos. Sofrem porque elas não estão preparadas, não estão fundamentadas, irmãos, na palavra de Cristo. E por isso, irmãos, que nós devemos, irmãos, estar alicerçados em Cristo Jesus. Ter o nosso alicerce firmado na palavra de Deus. Um outro ponto que eu consigo observar aqui, irmãos, é o mover. Olha só, a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, que logo se abriram todas as portas. Logo se abriram todas as portas. Irmãos, as portas elas se abrem, as portas elas serão abertas. A palavra do Senhor diz aqui, irmãos, vou abrir para vocês aí no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Eu sei as tuas obras, e sei que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos meditar, meu querido. Olha só, eu sei das tuas obras, daquilo que você está fazendo. Eu sei exatamente aquilo que você está fazendo. Eu sei exatamente do teu trabalho. Eu sei exatamente do teu posicionamento. E eu coloquei diante de ti uma porta, diz o Senhor. E essa porta ela está aberta, irmãos. E a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Às vezes você não está vendo a esperança, mas a porta já está aberta. Às vezes você não está enxergando o que Deus está fazendo, mas a porta já está aberta. Entra, entra. A porta já está aberta, Deus já está fazendo milagre, Deus já está abrindo a porta. Deus já está escancarando a porta diante de ti. E Ele sabe que nós, irmãos, eu e você, não temos força suficiente, humanamente, irmãos, uma força nossa, se não for o Senhor na nossa vida. Eu sei que tem pouca força, guardaste a minha palavra, irmãos. Não importa se você está caído, não importa se você está sofrendo, não importa se você está em dificuldade, guarda a palavra do Senhor, guarda a palavra do Senhor no teu coração e não nega o nome de Cristo. Guarda a palavra do Senhor. Guardei a palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Irmãos, nesse momento de dificuldade, as nossas obras, aquilo que nós fazemos é importante, irmãos, mas é importante guardar o nosso coração. A porta do Senhor está aberta, irmãos. Nós precisamos entrar. Não precisamos, irmãos, sobrecarregar o nosso coração, trazer o pânico para dentro da nossa casa, irmãos. Deus tem deixado a porta aberta, escancarada, irmãos. Vamos acreditar no Senhor, vamos crer na sua palavra, irmãos. Fique com a palavra do Senhor. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, que todas as portas, elas foram abertas, irmãos. Irmãos, não foi só a porta que estava Paulo e Silas. Todas as portas daquele cárcere foi aberta. E aí que nós entendemos com isso, irmãos, que até as pessoas que estão ali com você, elas serão beneficiadas, irmãos, daquilo que você está vivendo. As pessoas vão começar a enxergar quem é o Deus da tua vida. As pessoas vão começar a enxergar aquilo que você vive. As pessoas vão começar a enxergar a forma com que você vive, o Deus que você serve.
E isso vai ser um reflexo na sua vida. E olha só, irmãos, a palavra do Senhor diz aqui que depois as prisões de todos também foram soltas. Irmãos, hoje, meditando também numa mensagem que nós recebemos aqui, de uma pessoa em dificuldade, eu vejo que o medo, irmãos, está aprisionando até o povo de Deus. Que o medo, irmãos, o pavor, o medo, a aflição, o desânimo, está aprisionando o povo de Deus. As pessoas estão com medo, irmãos. As pessoas estão apavoradas. Irmãos, não é porque você ser prudente é uma coisa, ser diligente é uma coisa, mas as pessoas, eu estou vendo aqui, irmãos, que muitas delas estão presas a esse medo, preso a esse apavoro. E em nome de Jesus, irmãos, essa prisão precisa ser aberta. Você precisa estar em um outro nível de fé. Por isso que a gente fala, irmãos, e muitas vezes a gente comenta aqui no nosso grupo de pastores, a gente precisa estar alicerçado em Cristo Jesus, para que esse pavor, esse medo, talvez esse isolamento, não te leve ao caos. Porque muitas pessoas, irmãos, elas estão isoladas e elas vivem esse isolamento. Uma coisa é você estar na sua casa, outra coisa é você viver esse isolamento. Não custa nada, irmãos, você pegar e pedir uma palavra para um irmão, você orar. Eu procuro, irmãos, estar falando com os irmãos, procuro ligar, procuro mandar uma mensagem. Irmãos, não fique sozinho, não fique isolado, não fique preso, não fique lá preso no seu quarto, preso de repente aí na sua casa. É necessário você fazer o seu confinamento, talvez. É necessário você estar aí separado durante esse tempo, não ficar saindo na rua muitas vezes, mas muitas vezes você não sai porque você está com medo. Muitas vezes você não quer nem pôr o pé na rua porque tem o medo, tem tomado conta de você. O que é um problema, irmãos, é que esse medo, ele pode virar uma depressão, ele pode virar um pavor. E daí, irmãos, a gente não sabe nem para onde isso vai parar. Cuidado, irmãos, cuidado. Eu, na medida do que eu posso aqui, irmãos, eu mantenho contato com meus irmãos. Aqueles que eu tenho telefone, eu procuro ligar. E se você precisar de alguma coisa, irmãos, pode me chamar. Porque nós estamos aqui, irmãos, nem que você precisa de uma palavra, você precisa abrir teu coração, você precisa de algum socorro, de alguma ajuda. Nós precisamos agora, irmãos, nos unir em oração e em ajuda também. Mas muitas vezes esse medo, irmãos, nos tira o querer ajudar, nos tira o querer se expor, mas se expor de uma forma positiva, de fazer algo pelo próximo também. Estamos presos, e essa prisão, irmãos, ela pode nos levar a uma depressão. E a palavra do Senhor, irmãos, ela diz que naquele momento, irmãos, eles foram libertos, eles foram soltos. O carcereiro ficou muito preocupado, ficou desestabilizado e tentou tirar a própria vida, irmãos. Em meio a toda essa confusão, aquele homem tenta tirar a sua vida, mas Paulo clama em alta voz e diz assim: não tire a sua vida, estamos todos aqui, ninguém fugiu. As portas foram abertas, o terremoto veio, as cadeias foram quebradas, mas nós continuamos aqui. Nenhum de nós aqui fugiu. Eles continuaram no mesmo lugar. E, irmãos, e nesse momento, algo surpreendente, melhor do que terremoto, melhor do que quebrar cadeia, melhor do que qualquer coisa, invade o coração daquele homem. Chama-se arrependimento. Muitas vezes, irmãos, nós queremos viver esse de repente do Senhor, mas não quer se arrepender. Você quer viver algo sobrenatural e maravilhoso de Deus, mas você não quer mudar a direção da sua vida. Você quer viver algo fascinante do Senhor,
pede tantas coisas para o Senhor, mas não quer viver um arrependimento verdadeiro. E olha, irmãos, a necessidade de nos arrepender. A palavra do Senhor diz que, tirando eles para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Irmãos, aquele homem entendeu quem era o Deus de Paulo e Silas. Ele entendeu quem era aquele que podia fazer algo sobre a sua vida. Ele entendeu que o arrependimento era o caminho necessário a seguir. A necessidade, irmãos, de seguir o arrependimento. E muitas vezes eu não quero me arrepender daquilo que eu estou fazendo. Aquilo que eu estou fazendo é bom, não faz mal para ninguém. Mas, irmãos, é necessário seguir o arrependimento. E aí eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Basta acreditar no Senhor, basta entregar o seu caminho ao Senhor, basta confiar no Senhor. Irmãos, nós não pregamos uma religião, nós pregamos Cristo Jesus. Às vezes você busca alguém que está pregando uma religião, mas a gente não quer pregar religião, a gente quer pregar Jesus. Dizer que Jesus é esse que salva, Jesus é esse que liberta. E quando Jesus entra, irmãos, Ele salva você e a sua casa, Ele salva você e a sua família. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus não se contenta apenas em salvar um, irmãos, Ele quer a sua família para Ele, Ele quer a sua vida para Ele, Ele quer todos vocês para o Senhor. Muitas pessoas estão pedindo filhos para o Senhor, continue buscando. Muitos irmãos estão e irmãs, mães pedindo os filhos para o Senhor, mulheres pedindo marido para Cristo, marido pedindo esposas para Cristo. Faça isso, irmão, continue clamando. E quando você clama, irmãos, o céu se abre. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Precisa haver o arrependimento, irmãos. O arrependimento, ele segue o curso da salvação. Quer ser salvo? Se arrependa. Quer uma salvação, quer um lugar ao céu? Tem que ter arrependimento. Jesus é o autor da salvação. Ele é único, Ele é suficiente. Só Ele pode nos salvar. E tomando eles consigo naquela mesma hora, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, na sua crença em Deus, e alegrou-se com toda a sua casa. Irmãos, para encerrar essa palavra, na sua salvação precisa ter alegria, na sua salvação precisa ter adoração ao Senhor. Irmãos, quando aquele homem, ele recebe, ele percebe que ele está salvo em Cristo, irmãos, aquele problema que ele imaginava que poderiam matar ele, se deixasse os presos fugir, já não existia mais. Por quê? O medo sumiu, irmãos, o pavor foi embora, a insegurança caiu por terra. Sabe por quê? Porque a salvação encontrou, irmãos. Quando a salvação encontra de verdade, o medo vai embora. Quando a salvação, ela está no teu coração, você tem convicção que a tua vida aqui é passageira e que você tem uma vida em Cristo Jesus na eternidade. Então, essa vida aqui, ela vai embora, irmãos. Daqui a pouco, nem eu nem você vamos estar aqui para contar história, irmãos, mas nós vamos estar juntos na eternidade em Cristo Jesus. Ele nos amou, Ele nos separou, Ele nos salvou, irmãos, e nós temos que nos alegrar com a sua salvação. Comemore, irmãos, adore ao Senhor, louve a esse Deus, irmãos, porque Ele te salvou, Ele me salvou, Ele nos resgatou do pecado, irmãos, daquela lama de pecado, e nos transportou para a sua maravilhosa luz, irmãos. Hoje você vive em luz, não em trevas. E nós precisamos adorar a Deus por isso, ter felicidade, abrir um sorriso, irmãos, agradecer a Deus todo dia. O de repente de Deus já veio sobre a tua vida, o de repente de Deus já veio sobre a minha vida. Ele nos transformou, você é filho, você não é criatura. Deus te salvou, Deus te resgatou.
O de repente de Deus vai entrar na tua casa. O de repente de Deus vai mudar a tua história. Viva o de repente de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, meu querido. Quero orar por você, pela sua família. Óbvio que nós tínhamos mais de Deus para falar aqui para você, mas nosso tempo é muito curto. E eu quero orar, quero agradecer a Deus por esse momento. Que você se alegre na sua salvação. Se alegre na sua salvação. Nosso Deus, irmãos, Ele já fez a parte dele. Vamos fazer a nossa. Eu te convido que essa semana seja uma semana de esperança em Deus, no Deus da nossa salvação. Amém? Quero orar por você. Feche teus olhos, depois nós vamos fazer um momento de oração. As pessoas aqui que estão necessitando. Senhor, nós queremos te louvar. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Quantos irmãos meus estão no lar, em casa, saindo para trabalhar, Senhor Deus, e muitas vezes estão aflitos, angustiados, sobrecarregados, Senhor Deus, com medo, Senhor Deus, mas que essa palavra possa encher os seus corações. Que eles tenham, Pai, essa esperança, Pai, que o de repente de Deus pode vir sobre a sua vida. Que já chegou o tempo de se alegrar em Cristo Jesus. Se alegrar por meio da sua salvação. Se alegrar porque o Senhor já fez tudo pela nossa vida. Se alegrar porque nós servimos um Deus maravilhoso. Abençoa, Deus, cada lar, cada casa, cada família, Senhor Deus. E que venha, Senhor Deus, tempo de vida e de paz em cada lar. Te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero orar, irmãos, pelos irmãos que estão pedindo oração. Nós vamos orar, irmãos. Vou passar aqui para vocês. Você que intercede pelas suas vidas, ore também na sua casa. Nós vamos orar pelo pai da Edneia, estamos orando, pelo pai da Milene também, o seu Henrique, pela família da Ivete, que perdeu a sua mãe com essa doença também, pela família da Berenice, que nós oramos por ela, mas ela veio a falecer, irmãos. E é triste, nós precisamos orar pela família. Pela Cida, né? Que são os amigos da Débora também. Oração pela Ariadne, lá, que está no Japão, que é filha do Michel, da Ariane. Pelo Humberto, irmãos. Humberto é o irmão do Vene, da nossa igreja. Ele é médico e ele estava na linha de frente do Covid, irmãos, e ele foi acometido desse vírus. É um médico que estava ali no seu plantão, trabalhando, lutando pela vida, e ele foi acometido. Humberto. Pela Jurema, a tia da Lia também pegou o Covid, né? Pelo Márcio, que é o avô da Isa, amiga da Vitória aqui do prédio, que também está doente. E pela Joelma, né? A Joelma pediu oração, Donizete, esposa Rosângela e os filhos também estão com Covid. Irmãos, olha só, desde que a gente começou aqui as lives, estão aumentando os números de pedido de oração nesse sentido. Eu te convoco a gente fazer oração por essas pessoas e por todas as demais, irmãos, para que em nome de Jesus o Senhor venha travar esse vírus, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar por essas vidas, que você possa pegar esses nomes aqui e levar também em oração. Amém? Nós vamos orar também, Joelma, pelo Donizete, pela esposa Rosângela e pelos filhos também. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença porque nós cremos que nós servimos um Deus, Pai, que curava, que cura e que continua curando. Que um Espírito Santo que continua consolando os corações. Pai, nós queremos clamar por essas vidas aqui, Pai, que estão acometidas, Pai, de enfermidades, Pai, muitas enfermidades, Pai, que se destinam, Pai, que tem endereço à morte, Pai.
câncer, Senhor Deus, esse vírus maldito, Pai, pessoas que estão infectadas, Senhor Deus, pessoas que já têm idade, Senhor Deus, que têm comorbidade, Senhor Deus, que estão passando, Senhor Deus, grau de dificuldade elevado. Famílias, Senhor Deus, que estão passando por toda essa dificuldade. Nós queremos, em nome de Jesus, repreender todo esse mal, repreender essa enfermidade, Pai, repreender, Senhor Deus, e em nome de Jesus, Pai, como o apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito maligno, Pai, que esse espírito maligno de enfermidade saia, Pai, em nome de Jesus, que seja repreendido e que essas vidas, Pai, venham ser curadas, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e abençoamos cada vida, cada lar, cada família, Pai, e aqueles que continuam com saúde, que o Senhor os preserve, Pai, os blinde, os guarde, Pai, os livre de todo mal. Nós te agradecemos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo aí com vocês. Nosso tempo já está encerrando, já está terminando. Que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família. Fica aqui um convite para você participar terça-feira às 20 horas da nossa célula, da nossa live. Muito obrigado por esse tempo. Receba aí um abraço aí à distância também. Que Deus te abençoe, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido.